A paz do Senhor Jesus esteja com todos, sou o Bispo Antônio Alves de Oliveira. Estamos aqui para mais uma reflexão na Palavra de Deus no programa A Luz do Mundo. E nós iniciamos sempre orando, falando com Deus. Queremos pedir uma bênção de Deus para você que precisa de um milagre, de uma bênção, da paz, da presença de Deus. Então, onde você estiver, prepare o coração, nós vamos orar, nós vamos falar com Deus. Querido Deus e maravilhoso Pai, nós iniciamos, Senhor, esse programa em nome do Senhor Jesus e consagramos a Ti toda a programação para que o Espírito Santo tenha liberdade de usar nossa vida, nossa voz e aonde chegar, Senhor, esta palavra chegue também o Teu poder, poder de cura, de salvação, de libertação, derramando paz nos corações e ajudando e ensinando as pessoas a descansar no Senhor. Pai, nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Você que recebe, diga graças a Deus, tenha certeza que Deus é contigo. Você nasceu para vencer, você não é um acidente, você é um plano de Deus. E o plano de Deus não encerra aqui nesta vida com a morte. Deus tem um propósito de Deus é eterno, porque Ele é um Deus eterno, nos criou a sua imagem, a sua semelhança, então não tinha nem sentido Deus nos criar para viver apenas esse pouquinho de tempo que a gente vive aqui no planeta Terra. Aqui é apenas um estágio, uma preparação para entrarmos na verdadeira vida. Por isso que você tem que desfrutar do melhor aqui desta terra, o melhor desta vida, porque é apenas um pouco de tempo, que a verdadeira vida nos aguarda quando terminarmos esse primeiro estágio aqui, que passamos para o outro lado da vida. Então aqui você tem direito de escolha, aqui você tem a oportunidade de rejeitar, de aceitar, você tem liberdade, por Deus deu-nos o livre-arbítrio, até do Deus que você quer servir. Se você quiser servir o Deus Criador, o Senhor dos céus e da terra, Ele que quer se tornar Pai, quando nós entregamos a vida para Jesus, Ele nos adota como filho, tem um relacionamento de família com Deus, porque Deus quer uma família, Deus é família, e a igreja é a família de Deus. Então, se você quer fazer parte desta família, receba Jesus Cristo como Senhor da sua vida e você recebe também um direito de filho. Como filho, você passa a ser herdeiro do reino. Não herdeiro das coisas da terra, que é um pequeno pedaço, não é? Uma parte muito pequena do reino. Mas o reino de Deus, ele é universal. Só que tem coisas que a gente não vimos, não passou nem pelo entendimento que existe, mas tem coisas maravilhosas que nos aguardam quando terminarmos esta caminhada aqui. Foi por isso que Deus enviou o Senhor Jesus para ter um recomeço. Por isso que para entrar no reino de Deus tem que recomeçar, nascer de novo, nascer espiritualmente. E é isso que a palavra de Deus nos ensina. E quero pedir a você que tem acompanhado aí pela internet, pelo Facebook, compartilhe. Vamos estar anunciando para as pessoas. Você quer pedir oração, vamos ter um momento da oração no final da reflexão da palavra de Deus. Você pode fazer o seu pedido de oração e você pode também estar passando para outras pessoas acompanhar pelo Facebook, Antônio Alves de Oliveira, YouTube, Bispo Antônio Alves de Oliveira, e pela rede CL Brasil, a rádio web, que fica 24 horas anunciando a palavra de Deus, com exceção daqueles momentos que às vezes a internet tem algum problema na rua, alguma coisa assim, que às vezes sai um pouquinho, mas depois logo é resolvido e volta, e ficamos 24 horas pregando a palavra de Deus e também passando louvores que edifica a alma. Tá bom? Então, vamos já entrar na reflexão da palavra de Deus. E hoje vamos estar lendo a Bíblia aqui no livro de 1 aos Coríntios. Nós vamos estar lendo aqui a partir do verso 45. 1 aos Coríntios 15, a partir do verso 45, nós vamos lendo e fazendo uma reflexão, porque depois você pode ler na sua casa e continuar, né,
o estudo da palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é vida, ela alimenta o nosso espírito. As palavras comuns, elas ficam no intelecto, nas emoções e na alma. Mas a palavra de Deus ela tem um poder penetrante porque ela é vida, ela é viva, ela alimenta o espírito. E é no espírito que nós precisamos de vida, e isso reflete no nosso corpo, preenche o vazio, né? Jesus disse que quem crê nele, como diz as Escrituras, então recebe uma fonte de vida no seu espírito e na sua alma. Então vamos ler a palavra? 1 aos Coríntios, no capítulo 15, e a partir do verso 45 nós vamos ler, que diz assim, olha: porque as Escrituras Sagradas dizem, Adão, o primeiro homem, foi criado como ser vivo, mas o último Adão, que é Jesus Cristo, é o Espírito que dá vida. Então aqui a palavra de Deus está falando que houve o primeiro Adão que Deus criou, né? O primeiro ser humano, né? E ele foi criado alma vivente, quer dizer, corpo, alma e espírito. Mas espiritualmente o pecado entrou e trouxe a morte. Então Deus criou um segundo Adão, enviou um segundo Adão, que é o último Adão, não é o segundo que não vai ter, o terceiro é o último Adão, Jesus Cristo, para trazer vida à vida de Deus. Ele tem um corpo humano, mas ele é Deus. E diz aqui a continuidade da leitura, agora o verso 46. Não é o espiritual que vem primeiro, mas sim o material. Depois é que vem o espiritual. Quer dizer, o primeiro Adão, ele não era assim, um ser espiritual, totalmente espiritual. Ele tinha um espírito, mas ele era terreno, foi feito do barro, do pó da terra. Mas o segundo, que é Jesus, é espiritual. O primeiro homem, verso 47, o primeiro homem foi feito do pó da terra. O segundo veio dos céus. Quer dizer, o primeiro foi do pó da terra, Deus fez ele da terra. O segundo veio do céu, porque a semente da vida foi implantado no ventre de Maria. Quando Maria, que era virgem, estava noiva de José, tinha um contrato de casamento, o anjo anunciou que ela ia ficar grávida, ela não entendeu, mas como pode ser isso, que eu nunca tive relação com nenhum homem? Então o anjo disse, Maria, a semente vai ser colocada dentro de você, vai vir do céu, a virtude do Altíssimo vai te cobrir, e o ser que vai ser gerado dentro de você vai ser totalmente espiritual, vai ter um corpo humano, mas a semente vai vir do céu. Por isso que está dizendo aqui, na leitura que estamos fazendo, né? O primeiro homem foi feito do pó da terra, o segundo veio do céu. Verso 48 agora. Os que pertencem à terra são como aquele que foi criado do pó da terra. Os que pertencem ao céu são como aquele que veio dos céus. Então o que é que a palavra de Deus está dizendo? Tem pessoas que ela está presa às coisas daqui, ela é materialista, né? Ela procura felicidade nos bens, nas coisas, no dinheiro. Ela acha que pode resolver os seus problemas, né? Mas chega a morte e ela parte para a eternidade sem vida, sem a vida de Cristo, né? E depois vai viver uma eternidade separada de Deus, que a Bíblia chama isso de segunda morte. Mas aqueles que fazem aliança com Cristo, quer dizer, aceita o presente da graça de Deus, de ser salvo pela fé, tornado justo pela justiça de Cristo, recebe o perdão para que tenha comunhão e paz com Deus. Esse tem a vida física aqui normal, mas tem também a vida espiritual, que é a vida no espírito, né? A vida de Deus dentro dela, lá no seu espírito. Vamos continuar a leitura e deixar que a própria palavra fale. Verso 45 diz assim, olha, o 44 ainda diz assim, olha, aquele que foi feito do pó da terra, né? Os que pertencem à terra são como aquele que é feito do pó da terra. Os que pertencem aos céus são como aquele que veio do céu, quer dizer, tem a semelhança de Cristo, aqueles que fazem uma aliança com ele. Assim como somos parecidos com o homem feito do pó da terra, que somos parecidos com Adão, o primeiro homem, né? Assim também seremos parecidos com o homem dos céus, que é Jesus Cristo. No corpo físico parecemos com Adão, mas em espírito parecemos com Cristo,
que é filho de Deus, e nós também nos tornamos filhos quando entregamos nossa vida a Jesus, aceitando a Ele como nosso Senhor. Agora o verso 50 diz assim: meus irmãos, o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é isto: o que é feito de carne e de sangue não pode ter parte no reino de Deus, e o que é mortal não pode ter a imortalidade. Quer dizer, ninguém pode se salvar a si mesmo, porque só carne e sangue, quer dizer, só o corpo material e físico, não pode herdar o reino de Deus. Então é preciso, o reino de Deus é um reino espiritual, e nós precisamos ter a ressurreição do nosso espírito, que morreu por causa do pecado de Adão, para podermos ter também direito à vida eterna, porque só carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, porque são coisas materiais, né? É matéria, mas o reino de Deus é o reino espiritual, então nós precisamos da vida espiritual. E esta vida nós recebemos quando fazemos aliança com Cristo. E agora o versículo 15. Escute bem este segredo. Nem todos vamos morrer, mas todos nós vamos ser transformados num instante, num abrir e fechar de olhos, quando tocar a última trombeta. Então o apóstolo Paulo está lembrando a igreja que no arrebatamento da igreja nem todos vão morrer, porque quem morreu antes do arrebatamento da igreja vai ressuscitar para encontrar o Senhor Jesus nos ares quando ele vir arrebatar a sua igreja. Mas quem estiver vivo, o corpo vai passar por uma transformação. Quer dizer, quem for velho, digamos que a pessoa agora está com 95 anos, andando, arrastando os pés, o corpo fraco, tremendo, né? Trêmulo. Então, no arrebatamento da igreja, quando tocar a última trombeta, e a pessoa que estiver nesse estado, o corpo dela vai ser transformado, vai ser renovado. Ela volta a ser jovem de novo, né? Quem faltava um órgão ou uma parte do corpo, um braço, a perna, um pé, vai receber tudo de volta, vai ter um corpo perfeito, porque a Bíblia diz que aqueles que têm um defeito não podem entrar no reino de Deus. Então Deus vai renovar este corpo nosso, nos dar um corpo perfeito, preparado para viver eternamente. É isso que está escrito aqui, olha. Escute bem esse segredo: nem todos vamos morrer, mas todos nós vamos ser transformados num instante, num abrir e fechar de olho, quando tocar a última trombeta. Ela tocará, os mortos serão ressuscitados como seres imortais, e todos nós seremos transformados. Então, quando tocar a trombeta, todos vão ressuscitar, e vão ressuscitar com um corpo imortal, um corpo que não morre mais. Como Cristo foi sepultado e ele ressuscitou com um corpo imortal. Um corpo que não está mais sujeito à lei da gravidade, não está mais sujeito à matéria. Jesus, depois da sua ressurreição, ele podia entrar num ambiente fechado, com as portas fechadas, e se fazer presente. É tanto que os discípulos pensavam que era um fantasma, né? E eles falaram: não toque, pegue, veja, palpe, veja que sou eu mesmo. Pegue no meu corpo, veja que um espírito não tem um corpo como eu tenho, físico, que você pode pegar e sentir. Mostrou as mãos, mostrou os pés, mostrou o seu lado. Então, este corpo é um corpo glorificado, uma transformação. É isso que vai acontecer com todos que entregam a vida para o Senhor Jesus. É isso que está dizendo aqui. E como vai ser isso? A Bíblia diz de uma maneira instantânea. Verso 51 diz assim, olha: escute bem este segredo, nem todos vamos morrer, mas todos nós vamos ser transformados num instante, num abrir e fechar de olho. É uma coisa rápida, instantânea, não dá para nem explicar. Quando tocar a outra trombeta, ela tocará, os mortos serão ressuscitados como seres imortais, e todos nós seremos transformados. Pois este corpo mortal precisa se revestir com o que é imortal. Esse corpo que vai morrer
precisa se revestir com o que não pode morrer. Então a morte não terá mais poder sobre este corpo ressuscitado, que é um corpo imortal. Aqui é a vitória sobre a morte. E o privilégio daqueles que estiverem vivos é que eles não vão nem provar a morte, porque agora provam a morte, porque o nosso corpo se gasta, há um desgaste do corpo que vai se corrompendo com o tempo, então todos vão morrer ou de doença ou de velhice. Mas o corpo transformado não tem mais esse problema, que é um corpo preparado para viver eternamente, milhões e bilhões de anos. Por isso que nós temos a esperança da vida eterna, porque é onde está a verdadeira herança. Lá onde nós vamos estar com Cristo, o ouro aqui, que tem tanto valor, lá vai servir para calçar as ruas, para pisar. Não é? Vai ser como o asfalto aqui, vai ser o ouro lá. E diz aqui o verso 54, assim quando este corpo mortal se revestir com o que é imortal, e quando este corpo que morre se revestir com o que não pode morrer, então acontecerá o que as Escrituras Sagradas dizem. O que é que a Escritura Sagrada diz? A Escritura diz assim, olha, a morte está destruída, a vitória completa. Onde está o morto, a sua vitória? Onde está o morto, o seu poder de ferir? Aqui é o desafio sobre a morte. É vencer a morte completamente, desafiar a morte. Porque agora você vai ter a vida, porque o poder da ressurreição, que é Cristo, está dentro de nós, na pessoa do Espírito Santo, que garante a nossa ressurreição e a vitória sobre a morte. Agora aqui o verso 56 diz assim, o que dá à morte o poder de ferir é o pecado. A morte está destruída. A morte só tem esse poder de ferir, de matar, porque entrou o pecado. E o que dá ao pecado o poder de ferir é a lei. Então a lei mostrou, né, a condição do homem diante de Deus. Antes o que era transgressão passou a ser agora crime, a condenação, porque a lei mostra isso. Quando alguma coisa diz, olha, é proibido, não é crime, é apenas proibido, não pode fazer. Mas quando entra uma lei, então muda todas as coisas, porque a lei dá força àquela transgressão. Então o que deu poder para a morte, usar o pecado para matar, foi a própria lei. A lei mostrou a santidade de Deus, o quanto Deus é justo, puro, santo, cristalino, não tem como negociar com ele, não tem como dar jeitinho, né? A transgressão exige um pagamento, né? Um castigo. Então Deus castigou nossos pecados em Cristo Jesus e passou a justiça dele para nós. Ele, sem merecer, padeceu pelos nossos pecados. E hoje nós, sem merecer, temos o perdão e a vida eterna pelos méritos de Cristo. Por isso que sem Jesus não tem salvação. É como diz aqui, eu vou ler mais uma vez o 56. O que dá à morte o poder de ferir é o pecado. E o que dá ao pecado o poder de ferir é a lei. Mas agradecemos a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então Deus enviou o seu Filho para que ele viesse como ser humano, representando todos os seres humanos. Ele cumpriu toda a lei. Não ficou uma letra da lei, um J nem um tio, que não fosse cumprido por Jesus Cristo, nosso representante. Então em Cristo nós cumprimos toda a lei, estamos livres agora da condenação da lei e recebemos a graça, que é um presente de Deus, a salvação, o perdão dos pecados e a vida eterna pela fé no que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Jesus tomou o cálice da ira de Deus que foi provocado pelos nossos pecados contra a santidade e a justiça de Deus. Mas Jesus bebeu o cálice. Ele orou no jardim do Getsêmani e suou sangue e disse, Pai, se possível, passe de mim este cálice. Mas se não é possível, estou aqui para beber o cálice. E ele bebeu o cálice da ira de Deus. Deus lembrou os nossos pecados no corpo do seu Filho Jesus lá na cruz, para que hoje ele não lembre mais. Disse, dos vossos pecados não me lembrarei mais, porque foi lembrado no corpo de Cristo lá na cruz do Calvário. Quando você recebe Jesus,
você recebe a libertação completa e aos olhos de Deus você é tornado justo pela justiça que é pela fé no que Jesus Cristo fez ali na cruz do Calvário. E é isso que a palavra está dizendo aqui, olha. Mas agradecemos a Deus que Ele nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, queridos irmãos, continue firmes, fortes e firmes. Continue ocupado no trabalho do Senhor, pois vocês sabem que todo o seu esforço nesse trabalho sempre traz proveito. Então, esta é a palavra de ânimo de Deus para você. Não desanime, não desista. Talvez você é perseguido, discriminado, as pessoas não lhe entendem, mas não procure ser entendido pelas pessoas. Procure agradar a Deus. Paulo disse, muitos não gostam de mim, porque eu prego a palavra, mas não me importa, eu vou lutar por eles, para ver se eu consigo salvar alguns, que eles venham ao conhecimento da verdade e ser salvos. Jesus Cristo é esta verdade. Eu sou o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. E agora estamos chegando o momento da oração. Quero pedir a Deus que te ajude, que te abençoe. E nós temos os nomes das pessoas que estão aí participando. O pastor Levi está anotando aqui. E nós vamos estar falando esses nomes, né? Você é bem-vindo, né? Você, pessoa que estão aí orando com a gente, participando da palavra. É maravilhoso isso. Deus abençoe todos vocês. Que hoje a minha prima, ontem, né? Depois que terminou o programa, o pastor me falou, a Nalva, a Marinalva, minha prima, que tem participado também, que mora lá no centro de São Paulo, lá no Santa Cecília, né? Próximo ali, a estação Santa Cecília do metrô. Era José Aprígio, seus filhos. Deus abençoe todos vocês em nome do Senhor Jesus. Então vamos aqui aos nomes, pastor Levi. Então, um abraço aí para o pastor Carlos, que está sempre acompanhando, a Benê, lá de Itaim, a Mi Lima, Deus abençoe, a Lucinéia, Deus abençoe, a pastora Leia, que está lá em Barueri, acompanhando, Deus abençoe, tem a Vani, né, lá do Recife. É minha irmã, né? A tia, né? O Rafael, o José Monteiro, né? O Zé, a Daiane, a Ana Nélia Fátima, Deus abençoe, a Simone Lemos, Deus abençoe, a Luciana, que está sempre ligada aí, Fernando, a Ana, a Maria José e também a Maria Aparecida. Muito bem, olha, que Deus abençoe todos vocês. E agora vamos unir a nossa fé e vamos falar com Deus. Você precisa de um milagre, de uma cura. O poder de Deus está sendo liberado agora, porque quando os apóstolos pregavam esta palavra, o Senhor cooperava com eles, confirmando a palavra por meio dos milagres, cura, libertação. E é o que vai acontecer agora. Quando você estiver, prepare o coração, nós vamos orar. Senhor nosso Deus e querido Pai, a Tua palavra, Senhor, foi anunciada. Obrigado, Senhor, pela vitória sobre a morte, sobre o pecado. Obrigado, Senhor, pela certeza da vida eterna, pela ressurreição, pelo arrebatamento da igreja que pode acontecer a qualquer momento. E nós pedimos que o Senhor abençoe todos que têm recebido esta palavra. Derrame no coração delas a esperança, a fé, a certeza da vitória. Oramos por aqueles que estão doentes para que sejam curados. Aqueles que estão prostrados numa cama, numa cadeira de roda, aqueles que estão andando, Senhor, se arrastando com moletas, eles sejam curados agora. Aqueles que estão sofrendo com doenças que para a medicina não tem cura, estenda as tuas mãos poderosas agora. Aquelas que estão na UTI, aquelas que estão em coma, aquelas que estão, meu Pai, a família já está se preparando para o sepultamento, que elas recebam vida, meu Pai querido, e haja uma mudança agora. Nós oramos pelos milagres, pela salvação, aquele que está entregando a vida para o Senhor, receba ela, escreva o nome dela no teu livro, o livro da família, o livro da vida, e receba de volta aquele que se afastou, mas agora está reconciliando. Todos sejam abençoados em um nome do Senhor Jesus. E você que recebe, diga, eu recebo. Muito bem, que Deus abençoe todos vocês. Estamos chegando ao final de mais uma reflexão da Palavra de Deus no programa
a luz do mundo. E finalizando o programa, nós desejamos que Deus esteja presente na sua vida e no seu lar, e viva Jesus. Deus abençoe a todos, Deus guarde a todos em nome de Jesus. Deus é Deus. Não importa a circunstância, Ele sempre será Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus.